o tesouro do reino dos céus. A palavra de Deus, ela fala a respeito do tesouro do reino dos céus. No livro de Mateus capítulo 6, verso 19, fala do tesouro do céu. Visto também que a palavra de Deus fala que o reino do céu, ele é o próprio tesouro para ser procurado e para ser encontrado pelos homens na terra. Mas aqui Jesus, ele traz a revelação de um tesouro que está dentro de outro tesouro, de um tesouro que está dentro do reino de Deus. O reino de Deus é um tesouro para que o homem encontre, mas existe também um tesouro dentro deste tesouro, que é o reino de Deus, para ser revelado a nós. E primeiro, Jesus diz, no capítulo 6, verso 19, não ajunteis tesouro na terra. Vocês são filhos de Deus. Vocês agora fazem parte do reinado do Rei eterno. O vosso reino não é físico mais. O vosso reino não é mais reino visível. Vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Então, por isso, não ajuntei tesouros na terra, porque na terra existe traças, existe ladrões e existe ferrugem. A traça corrói, o ladrão rouba e o ferrugem o consome. Ele disse, não ajuntei tais tesouros na terra. Não ajuntei tesouro na terra. Também ele disse, e não andai cuidadosos, preocupado, dizendo o que comeremos ou o que beberemos. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de comer, de beber e de se vestir. Ele disse, não andeis inquietos como os gentios procuram fazer essas coisas. E ao fazer isso, eles murmuram, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, preocupado com o dia do amanhã que ainda não o chegou. Ele disse, não preocupeis com o dia do amanhã. O dia de amanhã não nos pertence, porque ainda não chegou. E não sabemos que vamos chegar ao amanhã. Então não esteja preocupado com o dia do amanhã. Faça hoje o que está na sua condição de fazer. E não deixe para amanhã o que você pode fazer no dia de hoje. Porque amanhã não pertence a nós, disse Jesus. Para de ficar preocupado com o dia do amanhã. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Ele disse, não andeis preocupado com isso, dizendo o que comeremos, o que vestiremos, o que beberemos. Ele disse, os gentios procuram essas coisas. Mas de certo o vosso Pai sabe de todas as coisas, Ele sabe que vocês precisam. Mas em vez de você ficar preocupado com o dia do amanhã, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, Ele disse, antes dessas coisas, primeiro você tem que fazer uma, que é buscar primeiro o reino de Deus e também buscar a sua justiça. Buscando o reino de Deus e a sua justiça, ele disse, então as outras coisas virão sobre você. As outras coisas virão sobre você. Mas nós vemos que as coisas não têm acontecido na terra desta forma. As pessoas têm ignorado a palavra de Deus quando diz para primeiro buscar o reino de Deus. Primeiro buscar a sua justiça. Mas as pessoas estão primeiro buscando as outras coisas. Ele disse, se buscardes primeiros o meu reino e a minha justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto é automaticamente. Se eu abrir a torneira, vai cair água. Ele está dizendo, se você buscar o meu reino e buscar a minha justiça, verdadeiramente as outras coisas virão sobre vocês. Virão as vestes, virão o alimento e a água.
virão sobre vocês. Ele disse, a bênção vai te seguir. Se você derdes ouvido à voz do Senhor, como ele disse na lei de Moisés, se derdes ouvido à minha voz, como hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tu serás bendito, tu serás abençoado, aonde tu estiver, aonde tu pôr a tua mão, o teu pé, será tudo bendito. Mas também ele disse, se não derdes ouvido à voz do Senhor teu Deus, todas as maldições virão sobre ti e te alcançarão. Assim como as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão, se tu derdes ouvido à voz do Senhor teu Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor teu Deus, ele disse, em lugar de bênção virá a maldição. Isto é lei. Isto é lei. Então está escrito, primeiro buscai o reino de Deus, buscai a sua justiça. E se quando o homem não dá ouvido a isso, ele entra debaixo de maldição e começa a perecer. Então ele começa a querer riqueza, a prosperar de forma injusta. Porque a justiça é buscar o reino e buscar a justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Mas os homens não querem buscar o reino, não querem buscar a justiça, não querem praticar a justiça e não querem viver no Espírito. Viver no Espírito já tem encontrado o reino de Deus. Busca o reino, e quando eu encontro esse reino, então eu aprenderei a viver nesse reino, no Espírito. Eu viverei no Espírito. Eu me comportarei como um Espírito Santo, porque eu sou um Espírito Santo, filho do Espírito Santo. Se você nasceu do Espírito Santo, você é filho do Espírito Santo, então você é um Espírito Santo, vive na carne, vive dentro do corpo, mas você é um Espírito Santo, filho do Espírito Santo. E então, encontrando esse reino, eu vivo no Espírito. Então está escrito, aquele que anda no Espírito não cumpre os desejos, as vontades, os prazeres, as concupiscências da carne. Os que vivem no Espírito não obedecem mais à vontade da carne. Qual é a vontade da carne? Tantos prazeres abomináveis que dá prazeres à carne, quanto também sentimentos perversos, malignos, que destrói a alma do ser humano. O ódio, o rancor, o egoísmo, o ressentimento, o homicídio, a prostituição. Todas essas coisas são sentimentos da carne e condena o espírito, condena a alma do homem. E ele disse, se achardes o reino, então viverei neste reino e cumprirei a justiça, farei o que é correto, farei o que é justo pela vontade de Deus. Não tirei proveito do que é do meu próximo, não tirei proveito do suor do meu próximo, ou tirarei algo que não me pertence. A justiça é perfeita, plana e reta e aplomada. A justiça é justa. E então, temos que viver na justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas, para que a riqueza do reino de Deus nos alcance, porque elas recebem ordem para onde tiver, um vivendo no Espírito, um vivendo na justiça de Deus, a bênção do Senhor é obrigada a nos alcançar. Mas a prosperidade que o homem procura hoje é não pela porta, mas é por janela, buscando algo que é fora da vontade de Deus, querendo enriquecer, sem buscar o reino e sem praticar a justiça de Deus. Enganado por falsos líderes, falsos profetas, que ensinam como negociar com Deus, que ensinam como adquirir lucro investindo no reino de Deus com o seu dinheiro. Como se Deus fosse um negociante que estivesse negociando com você riqueza.
Na medida que você der o maior para ele, ele vai